Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem for nos assistir pela internet, também receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar nossa palestra desta quinta-feira, primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais esta noite. Que seja uma noite de luz e de paz para todos nós. Que todos os irmãos que estiverem em seus lares também recebam o amparo que necessitarem, as curas físicas ou espirituais, de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um. E a nós que estamos aqui no nosso centro, na noite de hoje, que ao final do trabalho possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz para os nossos lares, para os nossos familiares que estão lá à nossa espera. Iniciando a nossa atividade de hoje, coração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vou recebendo a nossa companheira Isabela Leon, vai fazer a palestra para a gente. Boa noite. Bom, hoje falar um pouquinho de Maria. Tá chegando o dia de Nossa Senhora, né? Não foi, na verdade, por causa disso, né? Mas é porque eu gosto muito mesmo. E achei que era um tema legal, gostoso da gente refletir um pouco, né? Eu trouxe essa palestra, ela tem muito embasamento em livros, diversos livros, tá? Espíritas, então tem bastante referências de livros nossos, então ao longo aqui vai ficar aparecendo. Então, primeiro vamos nos apresentar, né, junto a Maria. Quem é esse espírito? Muito se fala de Maria, desse personagem bíblico, né, Maria, mãe de Jesus. Mas e esse espírito Maria? Quem era esse espírito que vinha ali naquela encarnação como Maria? Era um espírito, obviamente, muito especial, né? Porque imagine só você ter ali o convite de gerar dentro de você, né? Dividir ali um corpo com aquele que vai vir a ser, né? O nosso que é espiritualmente já o governador planetário e fisicamente vai ser o espírito que veio para nos dar esse caminho, né? Consolidar realmente a nossa união com Deus. Então, assim, a capacidade desse espírito tem que ser muito especial, né? Porque exige muito, tanto corporeamente, porque Jesus era um espírito já crístico, então ele já tinha composições diferentes da nossa. Não era mais um espírito que precisava de um corpinho e de vir para uma matéria, para ir aprender. Não, era um espírito já evoluído, né? Crístico. Então ele não tinha mais essa necessidade de matéria e precisa vir por uma matéria, né? Porque assim, ele precisava encarnar aqui conosco. Então vem através de uma mulher, uma mãe que vai transmitir também, assim como toda gravidez, essa corrente de matéria, né? O filho e a mãe não se ligam ali, não tem o cordão umbilical? A mesma coisa foi com Maria e Jesus. Então era um espírito muito especial. Então, um dos livros traz uma mensagem pra gente de que Maria era um espírito missionário. Então, olha só, já é um espírito que é diferente, porque é um espírito que vem para uma missão. Ele vem para um servir, única e exclusivamente servir. Então, já não é mais como nós, né, espíritos que ainda precisamos do aprendizado, do sofrimento. Ela vem à disposição de um outro espírito, à disposição de nós. Né? Porque para que viesse o filho, precisava vir uma mãe e um pai, né? Toda a representação que o José também tinha dentro desse papel. Mas hoje falando de Maria. Então, é um espírito missionário a serviço do Cristo planetário. Né? Então, olha só,
exclusivamente se disponibilizando para Jesus Cristo. Veio de Sírios, da constelação do Grande Cão, numa informação que a gente tem, ou seja, Maria realmente não era um espírito daqui, porque, como a gente já falou, né, era um espírito diferente, um espírito que já estava ali numa condição do servir, e não mais dessa necessidade que a gente tem. Então ela vem também de um outro local para se disponibilizar para nós. E, como a gente sabe, ela casa muito jovem com José e começa então, né, toda a história que a gente já tem. Só que por trás disso tem um preparo espiritual. Muitas vezes a gente lê ali, chegando perto do Natal, a gente já conhece a história, né? Sabe mais ou menos como que foi, o anjo visita Maria, e aí José fica, nossa, o que está acontecendo? Então toda aquela historinha. Mas por trás dessa historinha que a gente vê, existia um preparo ali. Existiam escolhas a serem feitas, existia um trabalho. E em um dos livros, A Religião dos Espíritos, o item específico, A Mulher ante o Cristo, né? Ele fala assim, olha a importância, a escolha a dedo que isso foi. Buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida, preciosa do embaixador divino. O supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples, humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante o Deus. Então era um espírito humilde, né, de plena humildade. Porque se é um espírito que está para o servir, não tem como ser um espírito arrogante. Né? Como que é um espírito que se disponibiliza totalmente para servir outro, ainda tendo dentro de si orgulho e arrogância? Não tem como. Então, era um espírito já totalmente, como ele fala, prestigioso perante Deus. Era um espírito escolhido a dedo, né? Para exercer tutela da vida do embaixador da terra. Olha o trabalho, olha a responsabilidade, porque muitas vezes a gente conta a história de Jesus, né, da família, da Sagrada Família, e a gente fala assim, como se Jesus já tivesse sido aquele espírito grandão, né, já com seus 30 anos, já iniciando a missão. Mas não, ele foi um bebezinho, ele foi um recém-nascido, ele foi uma criança que aprendeu a andar, que aprendeu a falar, ele passou por todos os processos, e ele precisava de um amparo familiar. Quem que estava ali com ele? Então, assim, a responsabilidade de receber um espírito já é muito grande, né? A responsabilidade de pai e mãe. A gente já tem um papel tão específico, né, no Evangelho, trazendo sobre isso. Imagina de ser pai e mãe do governador planetário, daquele que veio para dividir o antes e o depois. A responsabilidade da criação daquele espírito. Porque por mais que fosse um espírito já crístico, ele precisou encarnar. E encarnado precisava passar pelos processos de uma criança. Ia chorar, ia sentir dor de barriga, ia precisar ser limpo, ser consolado. Como que essa mãe ia educar esse filho? Então, era uma mãe humilde, que já era ali delicada, né? E tinha a resistência de um diamante. Vocês já pararam para pensar a força que Maria precisou ter? Porque desde o momento em que o anjo vai visitá-la, já é falado o quanto ela vai sofrer. Então imagine só, a mãe vendo o filho na cruz. Não podia ser alguém que não estivesse a serviço. Porque se você não está a serviço, imagina a confusão dentro de si do não entender. Ele não veio para exercer o meu papel de filho, e sim ele veio para o mundo. Literalmente, né? Tanto se fala que pai e mãe criam filho para o mundo, Maria literalmente criou Jesus para ser entregue ao mundo. Então olha a capacidade desse ser. Em outro livro, ele traz pra gente, esse livro chama Universo e Vida, a questão do espírito e da matéria. O quão importante era também essa escolha, pensando nessa troca energética da matéria, né? Um espírito encarnado gerando um outro espírito, e essa troca que eles iriam ter dentro de si, como isso se influenciava. Então ele traz pra gente: coube a ela fornecer ao mestre a base ectoplasmática necessária à sua tangibilização. Né? Então, o que precisava para ele se tornar espírito encarnado? Servindo ainda de ponto de referência e de equilíbrio de todos os processos espirituais,
eletromagnéticos e quimiofísicos que possibilitaram neste orbe a presença crística. Então veio através genética, medicina, tudo que se explica também se explicava entre essa mãe e esse filho. Tudo que a gente sabe hoje também tinha entre essas relações de mãe e filho. Toda essa troca que a gente sabe hoje, a mãe na gravidez tem que evitar ficar estressada, a mãe não sei o que o filho... Isso aqui também é a mesma coisa. Tudo o que o Senhor Jesus sentiu na sua jornada messiânica, observação, não era no ventre. Enquanto ele esteve aqui encarnado, repercutiu diretamente nela. Então lembra quando ela estava vendo o filho sofrer na cruz? Ela também sentia, por conta dessa troca em que eles tiveram. Porque como a gente viu, era um espírito de luz, né? Então é uma gravidez especial também, e com outro espírito de luz. Então, repercutiu diretamente nela, na Santa das Santas, na Augusta Senhora do Mundo, estrela divina do universo das grandes almas. Também ela teve de peregrinar do paraíso excelso de sua felicidade para o nosso vale de lágrimas, a fim de ajudar e servir à humanidade paupérrima de espiritualidade, da qual se faz para sempre a grande mãe, a grande advogada e a grande. Ou seja, Maria também saiu desse paraíso em que ela já conquistou, assim como Jesus, né, nesse local que eles chegaram, para vir por nós, para dar essa ajuda. Peraí, né? A evolução, ela não é algo individual. Muito se fala, né, sobre faça por você, faça por você. Claro, depende de mim e é por mim que eu tenho que fazer. Mas de nada importa eu evoluir sozinha sem que o meu irmão também evolua. É esse patamar que eles chegam, de estar em um lugar evoluídos, mas querendo que nós também cheguemos lá. Então eles vêm a esse dispor. Por isso que a gente entende que tudo no universo se conecta. Porque a minha felicidade também depende da sua felicidade, a minha evolução também depende da sua evolução. Todos, sem exceção, somos criaturas divinas. Então eles, como esses espíritos de luz, se colocam à nossa disposição e vêm nesse servir. E aí a gente começa, então, né, essa história já com outro olhar e entendendo o papel desse espírito. Começando pelo primeiro momento, né, em que Maria, essa menina de 14 anos, né, estimadamente, pelo que se conta, recebe a visita do anjo, desse espírito que chega para ela, né, e a passagem diz: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha só, gente, vamos por partes nessa historinha. Uma menina de 14 anos, que está lá na sua casinha. Simples, uma menina que nada tinha, não era uma menina filha de um rei, uma menina... Não, era uma menina humilde, de 14 anos, na sua casa simples, com a sua vida simples. Não tinha nada, diante dos homens, ela não tinha nada. Vem um anjo para ela e dá esse anúncio. Primeiro, só de entrar um anjo na sua casa, eu acho que o susto já é grande. Você tem 14 anos. A gente que é espírita tem medo de assombração, imagina uma menina de 14 anos recebendo um anjo. Então, assim, eu sempre falo, o pessoal fala assim, isso é espírita, você vê espírito? Peraí, né? Vamos por partes. Então, assim, imagina a menina lá na casa dela, de repente, pum, o anjo. E aí o anjo vem com uma notícia, então, Maria, você vai ser mãe do Messias. E acabou, né? A notícia era essa, só isso. Simplesmente a gente está falando de uma história em que os judeus estão há muitos e muitos anos esperando esse tal de Messias. Assim como Maria, desde o momento que ela nasce, a história é contada para ela também. Um dia virá o Messias Salvador. Legal. E aí ela recebe a notícia de que ela é a mãe do Messias. E depois de tudo isso que ele joga de informação para ela,
toda essa informação, ela só faz uma pergunta. Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Muito inteligente, muito racional, né? A pergunta para o anjo. Vamos ver se ele está falando a verdade? Vamos ver se esse anjo é enviado de Deus mesmo? Então vamos ver. Me fala, anjo, eu não conheço nenhum homem. Como que isso vai acontecer então? Maria fala, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Aí sabe o que Maria viu? Que era verdade. Ela já entendeu aquela história, e sabe o que ela fez? Olha só, o anjo vem, deposita toda essa informação, ela racionaliza a informação, né? Porque assim, como a gente faz o filtro dos espíritos? Como a gente faz o filtro das nossas influências? Racionaliza. E Kardec já traz isso, né? O que é o livro dos espíritos se não a racionalização de tudo? Preciso fazer perguntas. Pergunto. Filtrei? É de Deus mesmo. É verdade que ele está falando. Tô aqui, tô disponível. A gente está falando de uma menina de 14 anos. Que não se assustou com o espírito vindo. Que racionalizou o que ele falou e em seguida, no mesmo instante, sem discutir, sem pensar, falou, ok, eu confio em Deus. Ponto. Percebe como a escolha desse espírito é diferente? Imagina a gente, como eu falei, imagina a gente que já é espírita recebendo um espírito. E aí o espírito te joga um monte de informação. O que a gente vai fazer? Ah, não. Vocês devem ter confundido, é na casa do vizinho, alguma coisa assim, né? Já começa a ficar nervoso, já começa, não, mas como que isso vai ser possível? E já começa a dar aquela ansiedade. Ela só cumpra em mim segundo a tua palavra. Tranquila das informações que ela recebeu. Imagine, né? Imagina. Foi o que eu falei pra vocês. A gente não consegue entender a dimensão de um povo que estava esperando uma vida. Antepassados assim, ó, esperando esse ser. E ela vai receber esse ser. É uma história sendo cumprida, né? Então é muito grande. E isso é um primeiro momento em que Maria já demonstra ali a sua disponibilidade para Deus, né? A sua crença forte, a sua fé e o seu poder de racionalização, de separação das coisas. Então, Maria traz já, só nesse primeiro momento, esse exemplo de fé, esse exemplo de dedicação, de prazer em servir, né? Porque imediatamente ela já se coloca disponível sem questionamento, sem titubear, sem ficar nervosa, ela entende aquilo, né? E mais, ela fica agraciada. Não foi o que o anjo disse para ela? Você recebeu a graça do Senhor, bendita és tu entre as mulheres. Por quê? Porque foi uma escolha específica. Então, Maria, reconhecendo Deus, por que ela faz aquele racionalização, aquela perguntinha? Porque só uma pessoa que tem Deus dentro de si consegue diferenciar o que é de Deus e o que não é. Quando ela faz a pergunta para o anjo, é porque ela dentro dela, no seu relacionamento íntimo com Deus, saberia como que iam se lidar as coisas. Porque como que eu reconheço a Deus se eu não tenho um relacionamento com Ele? Não tem como. Não tem como. Como que eu reconheço alguém que eu não conheço? Não tem como. Eu só reconheço quem eu já tenho uma intimidade, não é? Por isso que ela já reconhecia. Por isso que imediatamente depois dela racionalizar, ela já consegue responder e se colocar à disposição. Porque ela foi ali no íntimo dela. Então Deus é aqui, um relacionamento conosco. Nós e Ele, interno, antes de qualquer coisa. Eu preciso ter Ele reconhecido em mim, para eu poder agir na situação do dia, para ela se colocar disponível naquele momento, sabendo que era divino. Isso, né, conforme for passando, esse foi um primeiro momento em que Maria se vê ali com o anjo, né, e recebe essa notícia. E então, a gente já sabe da história, né, se passam ali Maria com o bebê, José, todo o caminhar que eles têm, o nascimento de Jesus, a história que a gente já conhece. Em um determinado momento, Jesus já nascido, eles tinham um ritual, né, que precisava apresentar o primogênito lá no templo. E Maria e José, cumprindo as leis, né, levam então Jesus a esse templo. E é uma segunda passagem que a gente tem muito que aprender também de Maria. Nessa passagem diz assim, Simeão era o representante religioso daquele tempo.
E Simeão os abençoou, e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, olha só, Maria e José vão, em cumprimento da lei, apresentar Jesus no templo, como o primeiro filho, né? E Simeão, o representante ali daquele templo, vai e, né, faz o que precisa fazer, a circuncisão de Jesus, e fala para Maria: ó, este vai ser aquele que vai ser colocado para a queda e elevação de muitos e vai transpassar uma espada na tua própria alma. Então imagina assim, o filho bebezinho, uns dias, e ela já escuta isso de alguém. Lembra, uma menina que se coloca à disposição, já sabendo que vai passar. Ali, Maria, já, né, compreendendo mais, também nada fala, nada se, né, fica enérgica, nada se gera ansiedade, segue cumprindo a vontade de Deus. Segue no dia a dia, continua fazendo as mesmas coisas, não tem resposta ali, não tem nervosismo. Continua. E aí, seguindo ainda os passos de Maria em mais momentos, pegando ali bem a infância de Jesus, né, que a gente tem momentos entre eles. Tem uma passagem que a gente conhece muito provavelmente e que conta que é Jesus, um menininho muito esperto, muito inteligente, diferente dos demais, desapareceu. E os pais só acharam o menininho 3 dias depois, né? Vocês já ouviram essa passagem? Alguém conhece isso? Cadê Jesus? Onde foi parar o menino Jesus? Sumiu o menino Jesus. Aí a pergunta é, que pai e que mãe, né, espera 3 dias para achar um filho? Um pai e uma mãe diferente. Vamos entender. Eles vão então atrás, né? Então, o que acontece aqui? Eles estão indo nessa viagem e nessa viagem eles levam Jesus. Caminho de ida. Caminho de volta, volta a galera. Uma galera que foi pro templo e voltou do templo. Volta a galera do templo. Mas não voltou Jesus. Jesus ficou em algum lugar. Jesus, cadê Jesus? Não sei. Só que o pai e mãe, né, só foram reparar 3 dias depois. E aí, o pai e a mãe, vendo o filho, falam: Filho, por que você não fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. 3 dias e o menino sumido. Cadê esse menino? Volta, vamos voltar, volta. Tá lá o menino. Filho, por que você fez isso, filho? Né? A gente tá com o coração na mão. Ele perguntou, a resposta do filho: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Gente, Maria e José é pai e mãe igual qualquer outro pai e mãe. A gente tem essa impressão, né, de que assim, porque, como eu falei, a história fica muito no papel, né? Porque era Jesus, porque era Maria, porque era José. Maria e José entraram no desespero. Cadê o menino? Imagine só, Deus te confiou o filho. Cadê o filho? Tá 3 dias sumido. Pronto, acabou a história aí, né? Então assim, cadê a criança? Aí eles vão e procuram a criança. A resposta de Jesus é um lembrete. Na relação em que ele tinha com o pai e com a mãe, vamos pensar que, espiritualmente falando, Jesus é o governador planetário. Mas independente de Jesus ser o governador planetário, Jesus, com a sua tamanha humildade, entendia completamente o papel do seu pai e da sua mãe. Só que Jesus também entendia o papel dele com Deus, de vir 100% para o servir, 100%. Só que Maria e José também compreendiam o papel de Jesus com Deus, mas também tinham o seu sentimento de pai e mãe com aquele espírito. Um pai e uma mãe não quer perder um filho. Um pai e uma mãe se desespera. Cadê meu filho? Um pai e uma mãe quer um filho que, né? Aquela coisa, o pai e a mãe quer o filho debaixo das asas? Claro que sim. E aí Jesus lembra: Pai, mãe, por que eu tô aqui? Pai, mãe, qual que é o meu sentido nessa existência? O que eu vim fazer? Então ele fala: Por que vocês estavam me procurando? É o primeiro, lembra? Lembra o que eu vim fazer? É só um lembrete para eles. Porque imagine só também como era para Jesus e para esses espíritos, para Maria e José, essa sensação de saber
que um estava pelo outro, mas nenhum estava pelo outro, estavam todos por nós. Né? Então todos estavam ali. Então Jesus também se preocupava com como o seu pai e a sua mãe iriam sentir aquela notícia. Principalmente sua mãe, né? Porque José desencarna ainda quando Jesus é novo, né? Mas e sua mãe que o vê na cruz? E o preparo para isso? Jesus também tinha esse cuidado de um filho com uma mãe. Né? O filho não tem a vontade de sair de casa e criar sua própria vida? Jesus foi feito para isso, para estar fora, para estar ali o tempo inteiro, mas ele sempre olhando para sua mãe. Esse cuidado de proteção. Então ele fala, não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Olha o lembrete aqui de Jesus. Pai, mãe, eu sei que vocês são meu pai e minha mãe na terra, mas eu vim porque um pai espiritual me mandou. É a casa do meu pai, é o lembrete dele. Mas eles não compreenderam o que lhes dizia, porque ali não era Maria e José, espíritos totalmente à disposição. Claro que estavam totalmente à disposição, mas ali eles só enxergavam Maria e José, um casal, olhando para o seu filho. Cadê o meu filhinho? Jesus devia ter pelo menos uns 12 anos aí. Cadê o meu filho? Eu quero cuidar do meu filho. Então, olha o conflito também que era. Né? E o conflito para eles também, porque assim, é um bebê, né? Uma criança, o pai e a mãe não olham pro filho crescido e falam, vai ser sempre meu bebê? Pois então, também era o bebê ali. Olha a dificuldade daquilo. Então, imagine a resiliência desse espírito. A resiliência de Maria de se transformar a cada dia, de compreender os passos que Jesus dava. Porque Jesus era um espírito completamente diferente dos demais. As outras crianças aprendendo certas coisas e Jesus no templo pregando, falando com os demais, fazendo coisas diferentes. Então, a diferença em que era aquilo, né? E uma jovem, ali ela ainda continua jovem. E, olha só, Jesus, então, foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Porque Jesus compreendia o papel dos seus pais. Esses espíritos que se disponibilizaram, obedecia. Esse espírito que veio para, né, dar tudo isso que a gente tem hoje, toda essa possibilidade, era obediente a 2 outros espíritos. Por quê? Porque para entender o caminho do pai a que ele servia, o nosso pai, ele também precisou passar pelo processo, estar com esses espíritos. Então, aqui a gente vê muito a questão do conflito familiar, né? Claro que aqui não é um conflito familiar em briga, mas a diferença entre espíritos. Porque você tem um espírito, né, se a gente pode falar um pouco mais evoluído, vamos dizer assim, que é Jesus, obedecendo aos seus pais, que também estavam no processo deles aqui. Como é isso na nossa família? Como que gera esse conflito na nossa família? Né, de eu achar que às vezes minha mãe está errada, o meu pai está errado. Como que fica isso? E o papel aqui de Jesus era ser obediente. Era um filho com o pai. E o papel de Maria e de José de cuidar do filho. Uma mãe com um filho, com uma preocupação. Como é isso com a gente, com a nossa família? Né, essa discordância. Porque para Jesus era óbvio que ele estava fazendo. Óbvio. É a missão dele. Mas ele tinha um cuidado com aquele pai, com aquela mãe. E a gente, né? Quando a gente entra nesse conflito de, não, mas eu tô certa. Mas eu sei o que eu tô fazendo. Seja mãe, seja pai, seja filho, seja qualquer que for o papel dentro da família. Como fica isso? Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Olha só, mais uma vez mostrando pra gente a resiliência de Maria de passar, de escutar as coisas, de ver e ainda assim... Lembra que eu falei lá no começo? Que dentro dela, no íntimo dela, ela conhecia Deus? Por que ela guardava as coisas no coração? Porque era internamente que ela tinha esse relacionamento. Então ela escutava, ela passava, ela via, mas internalizava ela e Deus. Ela e Deus. E seguia. E aí, já vendo um pouco desse espírito, do que esse espírito fez, né, de quem era a escolha desse espírito, o que esse espírito viu do seu filho tão pequeno, né, tão diferente já dos demais, a gente tem um momento muito específico em que mostra pra gente a preocupação de Maria. Esse espírito que a gente já viu que veio por servir,
que a gente já desenhou como ele tinha que ser, a resiliência, a força desse espírito de ver o que via, né, de passar pelo que passava, de sentir e de escutar ao que o seu filho estava destinado, né? E mais, ainda nesse papel, ainda sabendo de tudo, ela ainda assim tinha a capacidade de se preocupar com os demais. E aonde a gente vê isso? A gente vê isso naquela cena das bodas de Caná, na passagem das bodas de Caná. Porque o que acontece nas bodas de Caná? Não sei se alguém conhece essa história das bodas de Caná, mas é uma passagem em que Jesus, Maria estão em um casamento de amigos, né? E tudo está fluindo no casamento. Mas Maria olha e fala, tá faltando vinho. E o vinho era extremamente representativo, né? Quanto a gente vê o vinho na Bíblia? Diversas vezes. O quanto isso significava. E em uma festa de casamento não era diferente. Então Maria, se preocupando com a festa, tendo esse olhar, ela percebe. Ela tá com aquele cuidado para os demais. E ela olha e fala, tá faltando vinho. E olha só. Esse espírito conhece o filho que tem. Lembra que ela guardava todas as coisas no coração? Lembra que Maria tem um relacionamento sólido com Deus? Ela conhece o filho que ela tem. O que ela faz quando ela percebe que está faltando vinho? Vou falar com ele. Vou falar com quem eu sei que resolve. E ela vai, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Ela chega para Jesus, não tem vinho. Só isso que ela fala. Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Muitas pessoas interpretam isso daqui como grosseria. Não é grosseiro. Quando Jesus diz, mulher, que tenho eu contigo, é como se Jesus estivesse mandando um código para Maria, entre eles, esse relacionamento que eles tinham, de lembrar Maria, mãe, o que você quer que eu faça, considerando os nossos papéis. Porque lembra que eu falei para vocês do cuidado que Jesus tinha lá naquela outra passagem, a gente já viu isso? O receio que Jesus tinha dos pais, deles sofrerem com tudo que eles tinham que passar, que ver. Aqui Maria está sozinha, aqui já não temos mais José. Quando Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo, é como se ele quisesse mandar para a mãe dele, falando, mãe, do que a gente está falando? A gente está falando da mãe ou a gente está falando do Espírito? Por quê? Porque Jesus tinha medo dela sofrer. Ele tinha medo dela sofrer. Então ele manda esse mulher, que é como se fosse um código entre eles. Lembra o que houve? Porque o receio dele é que Maria ficasse tão preocupada com ele e com as situações que ela sofresse demais. Que ela se apegasse tanto àquela situação mãe e filho e não dois espíritos totalmente a servir, que ela sofresse mais ainda do que ela sofreria. Então ele pergunta para ela sobre o que é que ela está falando. Ele pergunta. Lembra que Maria racionalizou lá no começo? Jesus pede para ela racionalizar de novo. E aí ele fala, ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Quando Maria vai para Jesus e fala, não tem vinho, o que vocês acham que ela foi fazer? Por que ela procurou Jesus? Porque só ele podia resolver. E ela sabia o filho que ela tinha. Ela sabia. Só que até aqui, até esse momento, Jesus não tinha sido revelado. Os seus afazeres, as suas, não, entre aspas, como a Bíblia descreve, mas que o Espiritismo traz, milagres, não tinham acontecido. E aí ela vai nele, mesmo sabendo disso, porque ela sabe quem é aquele filho. Então, quando ele vai e pergunta, ele pergunta para ver. O que será que ela quer? Ela quer o servir ou ela está com a preocupação da mãe? E aí ele fala, ainda não é chegada a minha hora. Entre essa linha e essa, o versículo 4 e o 5, não tem nada mais. O que diz depois é, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Entre o versículo 4 e o versículo 5 não tem nenhuma frase, não tem nada. Por quê? Entre o versículo 4 e o versículo 5, eles conversaram entre olhares.
Ele dá esse sinal para a mãe, fala que não é chegada a hora, e entre olhares ela já demonstra que a preocupação dela é do servir os demais. A preocupação dela é como estava a festa do casamento, como estavam os noivos, como eles iam se sentir porque acabou o vinho. Era o cuidado de uma mãe, mas não mais a mãe de Jesus, a mãe de todos, para que aquele casamento continuasse a ser abençoado, para que aquele casamento continuasse a ser feliz e abundante. E eles, reparando isso entre olhares, ela já vira e fala para quem estava servindo os vinhos: fazei tudo quanto ele vos disser. Porque não era a mãe, era o filho. Aqui ela mostrou o que Jesus tinha perguntado. Eu sei quem você é, eu sei para o que você veio e eu sei para o que eu vim. O cuidado com os demais. E aí ela fala, é ele que vocês têm que seguir. Façam o que ele mandar. E aí Jesus transforma os barris de água em vinho. Porque ao nome dele, ela fala, é o que ele pedir que a gente vai fazer. É uma simbologia total, a representação de quem era esse espírito com Jesus. Aqui a gente vê. Então você vê, Jesus carinhosamente quis confirmar isso e ela demonstrou a preocupação com os demais, com o cuidado com os outros. E diz, é o que ele mandar que vai ser feito. E essa preocupação continua, né? Continua. Porque quando é chegada a crucificação de Jesus, Jesus estando ali na cruz agonizando, entrega a João, seu amigo, né, próximo, e diz para João e em nome de todos que essa é a mãe. Que ele vai, mas ele deixa a mãe que intercede, a mãe que estava ali naquela passagem se preocupando com os demais. Opa, tá faltando vinho. Se preocupando com a necessidade dos outros. Enquanto todos estavam curtindo a festa, enquanto nem os noivos tinham reparado nisso, ela estava olhando. O que eles estão precisando? O que está faltando? O que vai fazer bem para eles? E ele indo embora, se desligando, entrega. Essa é a mãe que intercede. Eis aí a tua mãe. Entrega para João e para todos. E Maria continua então a sua jornada sem seu filho, que viu ali agonizar na cruz, que viu ser entregue, continua a sua jornada de espírito. Diz, né, alguns livros espíritas, que Maria vai junto com João, então, para uma cidade chamada Éfeso. Nessa cidade tem até hoje um local que se chama Casa de Maria. Não só os cristãos, né, católicos, na maioria, acreditam nessa Casa de Maria, mas também, eu esqueci o nome da religião, mas aqueles que seguem Maomé também vão e visitam essa Casa de Maria, porque Maria recebeu muitas pessoas ali, muitas pessoas, em que ela cuidava de cada uma dessas pessoas, e essa casa está lá até hoje. Então Maria, depois do desencarne de Jesus, sem o seu filho, continua a servir em nome do seu filho, junto com o espírito de João, e vão e continuam nesse trabalho espiritual, recebendo essas pessoas. Maria, quando eu fiz essa palestra, diz que Maria é a única mulher citada no Alcorão. Então, de tamanha importância que ela teve ali naquela região para eles, para também todo esse cuidado que ela continuou fazendo, até o desencarne desse espírito, que passou a vida no servir, que sofreu muito de ver esse seu filho, né? E de estar ali ao lado totalmente resiliente. E tem um momento em um livro que traz o desencarne, se eu não me engano, esse daqui é o da Boa Nova, traz o desencarne de Maria. E olha que lindo esse desencarne. Maria, envolvida em suas meditações, então já muito cansada, né, já desligando realmente, se envolve em meditações, se envolve no seu momento introspectivo, é um espírito de muita resiliência e de muita conexão com Deus, então tem esse privilégio, né, de já trabalhar isso, se envolve nas suas meditações e viu se aproximar o vulto de um pedinte, que a chamou de minha mãe. O peregrino lhe fez companhia e Maria o convidou a entrar. Ele acalentava seu coração, contava das bem-aventuranças divinas, falava dos céus e lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa. Maria se emociona, pois não havia recebido alguém que lhe quisera dar ternura e simpatia, e essa voz a acalmava o coração.
Então lembra que Maria passou os últimos anos só servindo, só recebendo pessoas doentes, só estando à disposição dos demais. E se emociona de ter alguém que cuidou dela ali naquele momento de meditação. Foi então que o hóspede estendeu as mãos e disse com profundo amor: minha mãe, venha aos meus braços. Ela olhou as mãos nobres e reconheceu as chagas de seu filho. E olhou para os pés e viu as úlceras causadas pelos cravos. Jesus tinha sido marcado, né? Emotiva disse: meu filho, as úlceras que te fizeram. Movida por um sentimento de amor, Maria se movimenta para se ajoelhar e beijar-lhe os pés com ternura. Mas, então olha só, ela se coloca para se ajoelhar, para agradecer a Jesus, mas Jesus a levanta e, cercado de luz celestial, ajoelha-se e beija os pés da mãe, dizendo: sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então olha o reconhecimento de Jesus pela doação que esse Espírito teve. É ele que se prostra aos pés desse Espírito e a coloca, venha comigo agora, é o seu momento. E ela faz a passagem. Mas Maria é tem tanta luz, ela é de tamanho servir que ainda, sim, já não mais encarnada, ela continua a servir. É o que traz o Espiritismo. Existe a Legião de Maria, né, que é o trabalho que conta que Maria resgata e ajuda quem está no suicídio, né, no Vale dos Suicidas. Maria continua nesse trabalho fraternal, porque ela é uma mãe que resgata filhos que se perderam. E tem um filho específico que ela resgatou, que é contado pra gente também, que é Judas. Judas é um suicida. Então, Maria, continuando nesse seu trabalho, mesmo após o desencarne, vai ao resgate de Judas. Judas que se suicidou, né, após o que aconteceu. E tem um trechinho de uma poesia que tem em um dos livros também, que eu trouxe para vocês, de quando Maria vai ao encontro de Judas. Judas está extremamente conturbado, extremamente nervoso. No Espiritismo, né, muito se fala que um suicida, ele continua, depois do suicídio, se alimentando daquela dor, né, se alimentando daquele momento, se alimentando do que houve, porque é um choque muito grande, né, entre o corpo e o espírito muito rápido. Né? Então você corta aquele vínculo de uma forma muito rápida, muito forte, brusca, e muitas vezes em momentos, né, que não seriam ali os momentos, né, da vida mesmo, né, que seguiriam mais provavelmente. Então, assim, se corta muito rapidamente e o espírito se alimenta e retroalimenta daquela situação, muitas vezes também pelo sentimento de culpa. Então, é um momento muito delicado. E Judas passou por isso. E Maria, continuando o seu trabalho de servir, se preocupa com esse filho e vai até esse filho também. E aí tem esse trecho que fala: amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Então, o consumismo, né, nessa questão de culpa. Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem precinta a luz. No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. E ela tira Judas dali. E Judas tem a oportunidade de um novo reencarne, né? E que ele faz diferente. Então, Maria é esse sinônimo de servir. Maria é esse espírito que está
a todo instante preocupado em servir, preocupado com os outros espíritos e como ela pode ajudar. Então Maria continua a servir no plano espiritual e mantém inúmeras organizações, inúmeras. Então ela está envolvida em tudo. É uma mãe, né? Mãe quer ajudar os filhos de tudo que é jeito. Se ela precisar se virar nos 30, ela vai se virar nos 30, né? É uma mãe que faz tudo. E uma delas é a Legião dos Servos de Maria, em que é essa missão de cuidar e de amparar os espíritos suicidas. Então, Maria é essa referência verdadeira de mãe para todos nós, e essa mãe que acolhe, essa mãe que serve, essa mãe que se preocupa verdadeiramente com cada filho seu, né? E vai até onde esses filhos, sempre em nome de Jesus. O que é mais lindo, né? Ver essa mãe referenciando esse filho que ela conheceu, que ela conhece a luz. Então, para a gente poder encerrar, vamos fechar os nossos olhos e fazer essa oração que é um louvor realmente, né, à nossa mãe, essa mãe que nos ampara tanto. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Que a Mãe possa permanecer conosco. Obrigada.